seja os problemas internos àqueles que se tornavam igreja, seja o Império Romano, o problema e o desafio e a guerra da igreja nunca foi contra seres humanos. Então hoje, em 2024, a guerra, a batalha não é contra seres humanos. Paulo muito bem escreve dizendo que a nossa batalha não é contra carne nem sangue, é uma batalha espiritual. A nossa grande batalha e guerra é espiritual. O grande inimigo que temos que vencer, apesar do diabo ser aquele que tenta contra nós, o grande inimigo que tem que ser vencido é a escravidão do pecado. Porque uma pessoa liberta do pecado, ela agora tem condições de se aproximar de Deus, de estar perto de Deus, de resistir ao diabo, de fugir da aparência do mal, de clamar pelo Senhor, de um processo de santidade. Uma pessoa que é liberta da escravidão do pecado, o inimigo não tem o que fazer, porque o máximo que ele fará é rodar ao redor, procurando uma oportunidade para, quem sabe, numa tentação, o próprio cristão cair. Mas quando ele é liberto do pecado, o inimigo fica de mãos atadas. Então a nossa grande batalha, apesar de espiritual, não é tão somente contra o diabo. Às vezes nós traçamos uma rota aonde construímos quase que um filme de Hollywood, aonde de um lado tem o bem, Deus, e do outro lado tem o mal, quase que equiparando, quase que com o mesmo poder, quase que uma epopeia de um cinema, quando na verdade o inimigo já está derrotado. Ele já foi vencido, ele sabe que está derrotado, a Bíblia já decreta a derrota dele, e o que ele tem tentado é arrastar outros para a derrota dele. Então a grande tentativa do inimigo é arrastar a criação do Senhor desde Gênesis para o lugar onde ele já está, porque ele travou a batalha contra aquele que sempre vence, então Senhor. Então a nossa batalha, a nossa grande guerra é contra a escravidão do pecado, é contra a maldade que consome o homem. E claro, também contra o inimigo, contra Satanás, que tenta destruir. Na perspectiva de que a batalha ela é espiritual, a arma que temos também precisa ser espiritual. E talvez as derrotas que aparentemente possamos ter daqui para frente, ou que vivenciamos antes, pode estar totalmente ligada a como nós usamos a arma que o Senhor nos deu para vencer toda essa batalha. É verdade que o Senhor diz lá, através de Paulo em Efésios 6, que há uma armadura belíssima, uma série de coisas que temos que ter certeza: a paz, o evangelho, a justiça, manejar bem a palavra. Mas ele deixa claro que todos devem perseverar em orações e súplicas. A arma que a igreja tem para a sua grande batalha, que vem milênios sendo travada, e vai ser travada até que o Senhor venha, é a oração. E o capítulo 12 mostra um cenário tão crítico, e nós conseguimos ver como que essa arma acontece. Eu queria que a gente pensasse e olhasse a oração hoje como um instrumento de batalha, como uma arma que temos ao nosso favor para vencermos. Então vamos voltar para ver um pouquinho desse cenário. Não fecha que a gente vai correr um pouco mais do texto, mas eu queria falar sobre isso que lemos. Porque a Bíblia disse que havia um rei agora, chamado Herodes, e só para contextualizar, houveram outros Herodes ao longo da história. Herodes é tipo, na França tiveram vários reis chamados Luís. Luís I, Luís IV, Luís VII, Luís XV, Luís XIV, tiveram vários Luís. Então Herodes também tivemos vários. E esse Herodes é específico desse momento. Nem é o mesmo Herodes da época de João Batista, nem nada. E aí nós temos que lembrar que a igreja do Senhor vinha tendo atrito com o povo judeu. Na verdade, o povo judeu não gostava da igreja e a igreja não tinha que fazer. Então, teve aquela perseguição, lembra? Que Estevão morreu, a igreja foi expulsa de Jerusalém e os apóstolos permanecem. Nessa da permanência, a Bíblia diz que o rei Herodes manda prender Tiago, irmão de João, o famoso Tiago do barquinho, Pedro, Tiago e João do barquinho, filho de Zebedeu. E quando ele prende Tiago, ele manda matar Tiago. Tiago é martirizado, morre pelo evangelho a fio de espada. E aí Herodes,
vendo, olha que loucura, vendo que matar uma das principais vozes da igreja agradava o povo judeu, ele continuou. Vamos para o próximo. Está chegando a festa da Páscoa, vamos agora matar outro. Vamos matar Pedro. E eles vão prender Pedro. Naquele momento, a grande voz da igreja. É interessante porque, se você se lembrar, Jesus também é preso no período de Páscoa, também tem todo o seu julgamento. Agora está Pedro preso. Então, preste atenção. Olha a situação da igreja. Perseguido, arrasado, morreu Tiago, um dos apóstolos. E agora está Pedro preso, fortemente guardado. O que um ser humano comum e simples, perseguido por todo um povo, poderia fazer para libertar Pedro? Humanamente falando, nada. Ele não tinha como travar uma guerra contra os soldados, ele não tinha como fazer uma rebelião, ele não tinha como quebrar as cadeias, ele não podia fazer nada. A oração, ela é uma arma de guerra, porque ela é a arma daqueles que são limitados na terra, mas não tem limites no mundo espiritual. A oração é a ferramenta que o cristão tem, porque ela acessa um poder ilimitado. E na oração não existem limites. Porque a igreja, ela permaneceu e perseverou incessantemente em oração a Deus a favor de Pedro. Então eu posso olhar que causas impossíveis podem ser alvo da oração de um ser humano limitado, mas que através da oração e do poder espiritual pode vencer suas batalhas. Então, se eu perguntasse a você, querido, qual é a sua causa impossível, a sua grande batalha, qual é a situação que as circunstâncias humanas não te permitem vencer, e você anotasse, a batalha deve começar e permanecer sempre em oração. Nesse caso, o impossível é libertar Pedro da morte certa. Para alguns, o impossível pode ser uma cura física, uma situação financeira, a conversão de um familiar. Para alguns, o impossível pode ser a própria missão da igreja, de fazer discípulos independente das circunstâncias, multiplicar. Pode ser que o seu impossível seja você fazer discípulo. Pode ser que o seu impossível possa ser a realização ministerial, o futuro das crianças, o país. Eu não sei qual é a causa impossível que você tem batalhado em oração. Mas, nos limites humanos, é a oração que é a nossa arma ilimitada. Mas eu quero dizer uma coisa muito clara. A arma da oração não exclui a arma da atitude. Eu vou repetir. A arma da oração não exclui a arma da atitude. Ou seja, o fato de eu ter uma vida de oração não me exclui a ter ações por alguma coisa. Às vezes nós achamos que oração é a única coisa que podemos fazer. Mas existem circunstâncias que Deus nos deu, nos direcionou para vencermos com ações, atitudes. Exemplo, existe um vizinho seu que não conhece o Evangelho, um familiar seu que não conhece a palavra de Deus, alguém no seu trabalho que não tem nenhum contato com as bênçãos do Senhor. É claro que você pode orar por ele, é claro que você deve interceder por ele, mas você pode anunciar o Evangelho. Existe algum irmão na igreja que está meio afastado, meio distante, que ninguém está tendo talvez atenção, está pensando, nossa, mas eu vou orar por fulano para que ele volte a estar perto do Senhor. Ore, claro, mas você pode ir perto dele. A atitude da igreja nunca foi retirada dele. Haverão circunstâncias que as suas mãos não podem fazer nada. E aí a única ferramenta que você tem são os joelhos. Mas não confunda, porque às vezes o falar sobre uma arma de oração, ser arma da igreja, pode te levar a acreditar que é a única coisa que você pode fazer. Não. Ainda somos chamados a ter atitude. Ainda somos chamados a ter ações. Mas baseado, junto e sempre pautado naquilo que oramos. Só que nessa circunstância a igreja não tinha nada para fazer. O bom
da ferramenta da oração é que ela é uma arma ilimitada. Talvez você não tenha o recurso, não tenha o conhecimento, não tenha os braços, não tenha a mão de obra, mas a oração sempre tem. A grande verdade é que as grandes empreitadas, as grandes ações, tudo aquilo que a igreja sempre conquistou com pouco recurso, sempre foi através de oração. Eu estava passando na rua, e aí tinha um cara que estava cuidando de carro, normal. E aí veio um cara com roupa de academia, veio na direção dele, falou: meu amigo, estou aqui com a moedinha. E aí ele tirou uma moeda, o cara estava meio que varrendo isso, falou: muito obrigado. Aí o cara que entregou a moeda, foi e falou assim: ó, é pouco, mas é o que eu tenho aqui na mão. E deu a moeda a ele. E aí esse cara que estava guardando os carros, ele falou assim: o pouco com Deus é muito. Você já deve ter falado isso, já deve ter repetido isso. Mas isso precisa ser uma crença, algo que você de fato crê, que o pouco aos olhos humanos com Deus é capaz de ser multiplicado para grandes feitos. O que pode ser o pouco hoje na sua realidade? Na sua cabeça, pode ser que só você orando por uma causa seja pouco. Na sua mente, só você pagando o preço pode parecer pouco. Mas se você acessa o Senhor em oração, você está se movendo em algo muito grande. Olha o que aconteceu. Do versículo 6 ao versículo 11, a Bíblia vai contar que Pedro, ele estava preso, dois homens, uns estavam com correntes atadas a ele. Então imagina, era Pedro no meio e dois soldados. E em um determinado momento, vem uma espécie de sonho, uma espécie de visão, né? Para Pedro pareceu uma coisa diferente, uma luz. Veio um anjo e fala: levante-se depressa, quebra as correntes, pega Pedro, leva Pedro para fora. Pedro não entende nada. Ele não entende nada, de repente ele está do lado de fora. Quando Pedro chega do lado de fora, depois da ação do anjo do Senhor, ele não tinha entendido o que aconteceu. Quando ele para assim, eu imagino que, pensa, você está de boa, aparece um anjo, o que geralmente é uma visão que assusta, e fala: levanta depressa, vambora, vambora. Pedro meio desnorteado, e se vista, veste a capa, bota a sandália, bora, 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 bora. Aí pega Pedro, leva, estava achando que estava meio no devaneio, o anjo: não, é verdade, vambora. Quando chega lá fora, o anjo se afasta, e aí diz o versículo 11 de Atos 12, acompanha aí. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e toda a expectativa do povo judeu. Versículo 12. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, que também era conhecido como Marcos, onde pessoas estavam congregadas e oravam. A oração, ela é a arma da igreja, quando ela se conecta com a vontade de Deus. E o mais interessante é que Pedro, no processo em que Deus respondia a oração da igreja, ele não entendeu o que estava acontecendo. Quando se concluiu o processo e ele foi liberto, e ele percebeu o que aconteceu, ele se deu conta que foi a mão de Deus que libertou de lá. E quando ele se deu conta que a mão de Deus o libertou, ele correu para a igreja. E a Bíblia diz que a igreja ainda orava. O interessante é que muitas vezes o processo do que Deus está fazendo na vida de alguém não é compreendido por aquele alguém. E eu vou te falar que às vezes não é nem compreendido por quem está orando. Porque a Bíblia diz que quando Pedro vai até a casa, ele bate na porta, vem uma mulher que escuta a voz de Pedro. E ela volta correndo falando: gente, Pedro está ali do lado de fora. Imagina, está a igreja reunida assim em oração: Senhor, liberta Pedro, pelo amor de Deus, gente chorando, suplicando. Aí a mulher foi, ouviu a porta, ouviu, e Pedro: sou eu, sou eu. Mas é um sou eu, tipo assim: sou eu, abre. Porque se eles forem descobertos, podia dar ruim. Sou eu, é Pedro, abre. A mulher: meu Deus, é Pedro? E eu penso: eu vou contar para dona da casa, depois eu abro, dá ruim. Gente, Pedro está lá fora. Como é que é isso? Faz doideira, não é Pedro não. Você ficou louca? É sério, está no versículo 15 isso. Você ficou louca?
E ela falava, não gente, é ele, deve ser o anjo dele, o mensageiro, deve ser o... Não gente, é Pedro. Ele continuou batendo na porta até que abriram. E aí viram que de fato era Pedro. Aí ele vai e conta tudo e vai seguir a história. Gente, você está orando para Pedro ser liberto. Alguém fala na porta, Pedro foi liberto na porta. Você corre para ver. Pode ser que a própria igreja ali nem estava acreditando que de fato Pedro foi liberto. Eu tinha tendência a julgar isso. Falar assim, gente, a própria igreja orando não acredita. Mas quando eu me coloco no lugar deles, Tiago morreu. Eles certamente oraram também por Tiago. E Tiago morreu, entende? E agora era Pedro, eles pensaram, perdemos, nós vamos continuar orando, continuar clamando, que seja a vontade do Senhor libertar, mas e agora, e agora? E Pedro foi liberto. Pode ser que algumas circunstâncias na sua vida possam ter acontecido como Tiago que morreu. Você perdeu uma batalha na sua ótica, você não venceu alguma, você pagou o preço e não aconteceu o que você esperava. Você pediu por emprego, ele não veio, pediu por uma porta, ela não se abriu, pediu por alguém, não veio, não aconteceu como você esperava. O que nós temos que entender é que, em primeiro lugar, o acontecer, a vitória da igreja sempre é quando a igreja se conecta com a vontade de Deus. Viu? Estava aqui orando, Senhor, envia um valente. Então a oração da igreja tem que se conectar com a vontade do Senhor. A oração da igreja precisa ser uma forma de se sincronizar com o Senhor. Hoje em dia, eu falo hoje em dia, não, tem um bom tempo que existe o Bluetooth. O Bluetooth ele existe há um bom tempo. Se você não sabe, muitas essa caixa aqui, quando toca na hora nona, ou em outros momentos, um telefone se conecta a uma caixa, um dispositivo sem nenhum fio. E aí tudo que se orquestra no telefone acontece também no dispositivo. Você bota uma música no telefone, toca na caixa de som. Você para a música no telefone, para a música no som. Porque o que acontece em um, verdadeiramente isso acontece no outro. Tudo por conta da ligação chamada Bluetooth. A arma da igreja é se sincronizar, é ser sincronizado ao Senhor a ponto do que acontece nos céus também venha acontecer na terra. Por isso que a oração é que na terra seja assim como é nos céus. Isso significa que aqueles versículos que Jesus fala, aquilo que vocês pedirem em meu nome, isso acontecerá. O grande peso não é simplesmente o pedido nem acontecer. É se de fato o nome do Senhor está envolvido na identidade dele. Jesus não responderá orações que não promovam a sua própria vontade. Então o motivo de muitas vezes não ganharmos ou não conquistarmos em oração é porque oramos pelo motivo errado. E quando oramos pelo motivo errado, estamos lutando a batalha errada. A vitória só é garantida quando o Senhor batalha conosco. E o Senhor só batalha conosco conforme a sua vontade. Nós somos chamados para viver a vontade de Deus. Não adianta uma criança chegar para o pai e falar, pai, me leva ali na esquina, 00:30, onde tem um tiroteio. Porque eu quero. É o melhor para mim. É isso que eu quero. Não, meu filho, você não pode ir na esquina tomar açaí onde tem tiroteio e depois meia-noite. Mas pai, eu preciso ir. Não pode, não, pai. Eu vou me comportar. E aí a criança fica 3 vezes se comportando, respeitando o pai, falando tudo certo, fazendo tudo que agrada o pai. Não descumpre nada. Depois de 3 vezes ele fala, pai, eu fui um bom filho. Deixa eu ir lá meia-noite ali na esquina tomar um sorvete. E continua dando tiro. O pai fala, não adianta. Você pode ser o melhor filho. Eu não vou deixar você ir lá. Porque apesar do filho acreditar que ele tem condições e até mereça esse lugar, o pai tem a sua vontade soberana. Porque ele sabe sobre o futuro do filho. Essa história não parece um absurdo para você. Ou seja, se eu te perguntar, você acha que o pai errou? Você vai falar assim, claro que não, pastor, o pai fez certo. Deixar o filho receber algo, apesar de ser um bom filho que vai fazer mal a ele, todo pai que se preze, pensa o melhor para o seu filho. Algumas batalhas não é que Deus perdeu, é que não éramos para travar. E nós descobrimos através de respostas.
A nossa busca é conhecer Deus a ponto para não entrar em batalhas que Deus não quer que a gente entre. Para que eu esteja apenas conforme a vontade de Deus. E de vez em quando, até mesmo o que parece muito correto, não é a vontade de Deus. Tem um texto bíblico que diz que Paulo queria pregar em determinado lugar, mas o Espírito não deixou. Que isso? O Espírito tinha outro plano para Paulo. Ele queria pregar, ele queria fazer algo bom. Mas não é sobre fazer coisas boas, é sobre cumprir a vontade de Deus. Muitas pessoas, queridos, farão ótimas coisas e ainda assim herdarão o inferno, porque não é para executar coisas boas. Diz o Senhor: mas eu profetizei, preguei, fiz milagres. E Jesus diz: eu não te conheço, eu só conheço aqueles que fizeram a minha vontade. Esse texto está em Mateus 7. Então, a arma da igreja é orar para que se conecte à vontade de Deus. Uma vez que você se conecta à vontade de Deus, a vitória é certa. A nossa missão, então, é alinhar com essa vontade. E muitas vezes a gente nem entende o processo. Não entendemos os caminhos, como que Deus realiza. Porque nós temos o costume de, na arma da oração, travar uma batalha sendo específico no caminho que Deus não quer. Às vezes você está falando assim: Deus, eu quero que você faça o melhor para o meu filho, o melhor para o meu casamento, o melhor para a minha vida, o melhor para a minha vida profissional. No fundo, faça o melhor para a minha vida profissional. Quero trabalhar com, e Deus fala: mas o melhor não é esse. E muitas vezes só damos conta do que aconteceu lá na frente e olhamos: nossa, só tem uma resposta para ter chegado aqui. Deus agiu com a sua forte mão para que eu chegasse aqui. Então a igreja precisa acreditar e confiar nessa arma da oração. E é interessante porque Pedro diz, a Bíblia diz o seguinte, versículo 17. Pedro faz sinal com a mão, fala: calma, gente, porque eu imagino que foi uma festa, né? Pedro chegou e falou: calma. Igual essa, né? Calma. Aí ele explica tudinho. Depois que ele termina de explicar, ele fala assim, ó. Lembrando que tinha outro Tiago, né? Só para lembrar os irmãos, porque esse Tiago não é o que veio a morrer no início, não. Existia um Tiago que era o pastor e o líder da igreja em Jerusalém. Ele vai aparecer de novo em Atos 15, dando o voto final. Então você imagina esse pastor, líder da igreja em Jerusalém, estava com muito medo. E aí Pedro fala: avisa ao Tiago, anuncie estas coisas a Tiago. Não apenas anunciar que Pedro estava ali, anunciem que a igreja orou até que se cumpriu a vontade do Senhor e foi liberto um homem. Anuncie a Tiago para encorajar a fé dele, para encorajá-lo a continuar orando, a encorajá-lo a continuar a missão, a encorajar a perseverar, porque Deus continua fazendo. Fala com o Tiago que ainda é a arma da igreja a oração. O que nós precisamos é viver de tal forma que as realizações de um irmão seja o combustível para a minha fé. Eu vejo a sua vida e falo: Deus continua fazendo, eu vou continuar a orar. Deus continua fazendo, queridos. A igreja avança pelo mundo inteiro. A igreja está rompendo barreiras, fronteiras. A igreja está conquistando lugares aqui. Pessoas estão se convertendo, famílias se rendendo ao Senhor, discípulos estão sendo alcançados, pessoas estão sendo transformadas. Isso precisa alimentar a sua oração. A partir do momento que a nossa vida não é mais impactada por aquilo que Deus tem feito, nós estamos perdendo o fogo do Espírito que queima e nos faz continuar em oração. Pedro disse: anuncie estas coisas. E eu espero, queridos, que com a pregação da palavra, com aquilo que Deus fez na história, você se sinta motivado. Você se sinta aquecido. Nós vamos ter o nosso momento de oração em duplo. Eu queria que a gente vivesse uma coisa diferente hoje. Toda essa pregação foi para eu poder falar assim: queridos, estou te anunciando as coisas que Deus faz para que você não desista do que parece impossível. Então eu queria que nós tivéssemos um momento de intimidade, nesse momento de dupla, 2 a 2, onde você vai compartilhar uma coisa que parece ser impossível, uma batalha que você está travando. Então você vai virar para a sua dupla e falar: olha, a minha batalha que eu estou travando é
tananana. E o seu irmão vai travar essa batalha por você hoje. Ele vai interceder, ele vai clamar, ele vai orar. Nós precisamos acreditar naquilo que Deus diz que funciona. Precisamos dar crédito para aquilo que Deus diz que tem que ter crédito. E se a igreja do Senhor persevera em oração, se os apóstolos, os discípulos falam para orar, se Cristo orou, não é sobre metodologia, estudo, dinâmica, célula, ministério de homens ou mulheres, adoração com mais ou menos instrumentos. É pelo mover do Espírito. E para atrair mais do Senhor, a gente tem que se colocar como intercessor. Nós vamos orar uns pelos outros. Vamos ficar de pé? Então eu vou orar. Depois nós vamos formar as duplas para um orar pelo outro. E a partir disso, continuar a vencer tudo aquilo que o Senhor tem como batalha proposta a nós, através da oração. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem cuidado de nós, cuidado da nossa casa, da nossa vida. Apesar disso, nesse mundo nós temos muitas aflições e desafios. Obstáculos impossíveis, situações improváveis, muito difíceis para lidarmos sozinhos. Nós não temos como ir além para vencer. Mas acreditamos que Teu Espírito poderoso é capaz de todas as coisas. E assim como vimos o testemunho da igreja que orou, e Pedro foi liberto do cativeiro e da morte, acreditamos que um orando pelo outro, clamando pela ação do Senhor, a partir do momento que nos conectamos com a Tua vontade, Pai, somos capazes de coisas grandiosas. Pai, nos permita conhecer a Tua vontade de tal forma que podemos sintonizar a nossa oração com o agir poderoso do Senhor. E nesse momento, Pai, o Senhor que conhece as causas impossíveis de cada um, atenda as orações, para que o Teu nome seja glorificado mais uma vez e se conheça por aí que o nosso Deus é poderoso, tudo pode, e faz conforme a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Já desejo de antemão um ótimo fim de semana. Deus abençoe cada um de nós, que nós possamos conseguir. Amém? E então, romperá a Tua luz como a alva, e a Tua cura apressadamente brotará. Amém? Vamos formar nossas duplas, vamos orar uns pelos outros.